Escola em casa, ou seja, fazer da sua própria casa a sala de aula do seu filho. É possível manter a disciplina e a rotina de estudos em casa? Os filhos respeitam os pais como respeitariam os professores? Pais conseguem manter o distanciamento de seus filhos e exigir produtividade e qualidade no aprendizado? O TV Câmara Entrevista de hoje está apenas começando e o tema é educação domiciliar ou homeschooling, que é o termo em inglês para esse método tão comum fora do Brasil, mas também muito polêmico aqui dentro. Para entender melhor esse assunto, eu converso com a Milene Góes, que é mãe homeschooler, e com a Angélica Maia, psicopedagoga e mestre em educação da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba. Sejam bem-vindas aqui ao TV Câmara Entrevista. Temos dois pontos de vistas, eu acredito que diferenciados aqui, mas Milene, só para a gente entender melhor o que é a educação domiciliar. A Milene estava me contando aqui, ela tem 4 filhos e 3 filhos você educa pelo sistema, não sei se eu posso chamar de modalidade. Sistema, pela modalidade de educação domiciliar. O que é isso? Então, a educação domiciliar, a gente acha e tem uma ideia que é apenas tirar a criança da escola, né? Mas quando você de fato está com a criança em casa, você vê que isso torna um estilo de vida da família, né? Tudo gira em torno da educação deles. E daí, como não temos horário para, né, das 8 ao meio-dia, eu não sou mãe, eu sou professora. Não, eu sou mãe e professora, né? 24 horas. Então fica 24 horas. Apareceu uma dúvida no final do dia, toda hora é hora de aprender. Milene, mas não tem, a ideia que eu tenho, talvez equivocada, é que uma hora vocês param e vão estudar. Sim, sim. É aquela ideia tradicional da escola, que em vez de ser no lugar de escola, é em casa, sim. Não é isso? Não, é isso também, né? Cada família, o bom da educação domiciliar é isso. Cada família vai encontrar a sua maneira, né? A minha maneira, a maneira da minha família nós temos um horário de manhã. Usamos o período da manhã para os estudos. Mas, de repente, de manhã apareceu algum compromisso, um médico. Fazemos à tarde. Conseguimos estudar de manhã, mas à tarde apareceu uma coisa muito interessante. Não vamos deixar de estudar porque falar, olha, não, o horário de estudo é só no período da manhã. Amanhã a gente vê. Não, aí aquele momento também a gente vai dar aquela atenção, né, para a criança e sanar aquela dúvida, descobrir juntos. E isso acaba virando rotina da família, né? Isso acaba virando realmente tudo é motivo. Então vira um estilo, é o estilo de vida mesmo da família. E que material? Existe algum material próprio para ser usado em homeschooling? E existe mais que material, existe algum sistema de avaliação? Por exemplo, essa criança com tantos anos, ela aprende um conteúdo que seria, numa escola regular, ela teria aprendido também? Como que funciona tudo isso? Então, aqui no Brasil nós temos pouquíssimos materiais. Né? Mas existe material. Mas existe alguns materiais, exatamente. Existe também metodologias. Então, a família que estiver interessada em fazer o homeschooling vai lá pesquisar quais são as metodologias mais utilizadas. Aí, eu, por exemplo, escolhi para minha filha de 10 anos, que na época tinha 7 quando começou, eu queria que fosse algo voltado para a educação clássica. Então, todo o ensino dela era através de literatura, né? Então, fui lá, peguei uma boa literatura, fiz um curso, a formação literária da criança. Uma coisa muito importante também, antes de eu te responder, é os pais terem a consciência de que precisam se educar também, né? Não é apenas eu sentar ali, pegar um conteúdo, comprar um material didático que seria usado até na escola, e sentar e fazer aquele pronto, acabou, chega, agora vai brincar. Não. Né? Quando você começa a ensinar e educar realmente, integralmente uma criança, é inevitável que você veja as suas deficiências. E a partir daquele momento, eu hoje estudo muito mais do que eu estudava antes. Né? E eu tenho universitário, pós-graduada, enfim. Mas eu nunca estudei tanto como agora que eu estou em casa. Né? Milene, desculpa, pode continuar. Então, aí os pais têm que ter essa percepção, que precisam se autoeducar, se educar,
e depois transmitir aquela educação para a criança. E não é tudo que os pais vão saber, obviamente, né? Só que daí você vai estudar, apresentar para a criança e, dependendo até da idade, se for um mais adolescente, você pode estudar junto com ele, descobrir ali junto, né? Então, assim, vai depender primeiramente dos pais que querem, né, ter esse tipo de compromisso, porque não são todos. Eu entendo e eu sei que a educação domiciliar não é para todas as famílias, né? A escola sempre vai ter o seu público, né? Então, aí os pais determinaram, sim, é isso que eu quero me educar, eu quero educar meus filhos, eu quero trazer eles para dentro de casa. Aí você vai escolher a metodologia. Escolher a metodologia, que pode ser uma linha montessoriana, pode ser educação clássica, né? Você pode mesclar e misturar, Charlotte Mason, enfim. Aí você vai buscar esses materiais. Muitos deles você vai ter que traduzir, se os pais souberem inglês e tudo mais, né? Aí traduz e aí você vai lá transmitir para os seus filhos aquele conteúdo. Certo. Me desculpa, Angélica, eu estou pedindo um pouquinho, estou tomando um pouco mais de tempo da Milene, porque eu acho que a gente precisa entender que para mim é um novo mundo. Homeschooling até então é uma coisa assim, eu não tinha ideia. Uhum. Até perguntando para você o que a própria produção aqui levantou, qualquer pessoa pode dar aula? Por exemplo, como que eu, que sou jornalista, daria aula de matemática? Não sei nada de matemática. Como que eu daria aula sobre equação, sobre física para o meu filho? Tem um certo... O homeschooling, ele para num certo nível e a partir daí você é incentivado a ir para as escolas normais ou não? Você continua isso e todo mundo pode dar aula? Então, primeira pergunta, né? Todo mundo poderia. A pergunta acho que devia ser até mais diferente. Me corrija. Todo mundo quer, né? Não são todos os pais que querem esse tipo de compromisso, né? Não são todos os pais dos dias de hoje que querem assumir a responsabilidade, mesmo porque é uma questão cultural, né? Para você entrar no homeschooling, você vai ter que sofrer um pouco de mudança cultural mesmo. Eu fui uma criança altamente escolarizada, né? Meu marido foi escolarizado, então assim, nós só adentramos nesse universo porque nós tivemos uma dificuldade com o filho, aí isso já é outra história. A gente teve uma dificuldade com o filho, mas a minha filha estava no ambiente escolar desde os 2 anos de idade. Esse meu filho também estava lá desde o maternal, só que daí ele teve um problema que eu falei, peraí, tomei para mim esse problema, fui tentar resolver. E com estudo e direcionamento correto, tivemos um bom resultado com ele. Foi quando eu olhei e falei, olha, existe essa modalidade. E a partir daí que eu fui observando e fui estudando e fui entendendo, né? Isso foi Mas o quê? Quando? 2014. 2014. Mas foi uma necessidade. Agora tem pais que, né? Tem pais que falam, olha, meu filho tem necessidades, mas eu confio e eu quero deixar na escola, né? Então, por isso, assim, a educação domiciliar poderia ser para todo mundo, mas mesmo no mundo real, não entende nada de um determinado assunto. Isso aí já é outra coisa, né? A pessoa ela saber que ela não entende nada já é o primeiro passo, né? Olha, eu sei das minhas limitações, eu não sei tudo, mas eu quero continuar assim? Não, eu não quero continuar assim, eu vou estudar. Aí começa a estudar e é lógico, você tem algum preparo à frente do seu filho, obviamente, né? Você tem alguns anos de estudo, mesmo que ele seja deficitário, mas você tem anos de estudo. Então aí você vai procurar se educar. Você me fez a pergunta da matemática. Bom, eu também tenho essa dificuldade com matemática, apesar dos meus filhos ainda serem bem novinhos, não, né? Eu optei por colocar eles no Kumon. Eles fazem Kumon de matemática. Porque eu achei, assim, melhor para mim, para minha família. Nós decidimos, olha, para mim o mais importante é a gente pegar com eles, com a mais velha, né? Era a gramática, compreensão daquilo, da linguagem,
e preparar muito bem ela para essa primeira fase, que até na educação clássica seria a fase da gramática, realmente onde que ela está, né? Então, assim, dá toda essa atenção para isso. Então, ela estuda lá com a literatura e essa parte bem, assim, é onde a gente gasta todo o nosso tempo. E a partir da literatura a gente traz um pouco de história, a partir da literatura a gente vai para a ciência, a partir da literatura a gente vai para a geografia, enfim, né? Aí eu optei, falei, olha, eu não quero me preocupar com outra coisa a não ser com isso. Fui e coloquei eles no Kumon, porque tinha indicação de bons professores, né, de um professor que eu respeito muito e confio no trabalho dele, que é o professor Carlos Nadalim. Então ele me falou do Kumon. Eu fiz Kumon quando eu era adolescente, mas fiz bem pouquinho. Aí eu falei, é verdade, é uma opção. Coloquei eles lá, mas significa que nós esquecemos da matemática dentro de casa? Não, não esquecemos. Aí, mas ali em casa a gente usa um material concreto, uma coisa mais lúdica, para eles conseguirem visualizar aquilo que eles veem lá no Kumon, né? Existem pais também, não domino, mas eu não domino química. Não tem problema nenhum. Quando chegar a hora do seu filho ver química, nada te impede de fazer um grupo de estudo com outros homeschoolers e chamar um professor de química, né? Às vezes no nosso próprio círculo tem professores, né, pessoas com habilidades diferentes das nossas, e daí de repente numa visita tem uma mãe, amiga minha, que todos que visitam a casa dela, ela mora em Belo Horizonte, todos que visitam a casa dela, a pessoa tem que fazer uma aula com os filhos. Então, assim, você é jornalista, você vai ter que chegar lá, visitá-la, e daí você falar alguma coisa a respeito do seu universo para os filhos dela, e aí eles vão lá e te sugam uma aula. Interessantíssimo, isso, vão ter uma visão de mundo. Exatamente, aí cada um que vai, assim, então, assim, isso é muito rico, né, que a gente consegue aprender de diversas formas. Quando a gente tem em mente que o conhecimento não é retido em instituição, apesar dessa instituição ter o seu valor e ter a sua importância, né? Nenhum pai homeschooler é contra a escola. E também os que são vamos supor assim, de repente foi alguma coisa que aconteceu na escola que lhes desagradaram. Nunca nada, com os meus filhos, nunca nada aconteceu que me desagradou a esse ponto, né? O que nós somos a favor é do direito dos pais, é a soberania na escolha da educação. Isso é muito importante. Quando você fala que um pai não pode fazer isso, você está passando por cima de um direito que já foi lá declarado, que já foi assegurado, que é um direito do pai e da mãe, da família, né? De prover a educação conforme a sua crença e conforme a sua consciência. E esse é o assunto de hoje em dia, né? Com todos com a escola sem partido, com homeschooling, com a lei da palmada, tudo isso vai discutir sobre isso, o direito da família de prevalecer os seus valores sobre o Estado. Angélica, agora eu quero ouvir o que os pedagogos, o que os professores pensam em relação ao homeschooling. Eu vou até pegar a fala da Milena, um gancho, né? Porque eu vou falar dessa instituição escola, como você falou, está na Constituição, a escola é parceira, né? Depois a família é parceira nessa adentramento ao universo do conhecimento. Então é uma instituição importantíssima, porque ela tem toda uma configuração, ela está estruturada para quê? Para poder fazer a inserção da criança nesse universo do conhecimento e as interações, a socialização. Nós temos um autor que ele é bem contemporâneo, embora ele tenha falecido, que é o Vygotsky. O Vygotsky vai estudar essa zona de desenvolvimento proximal, que é onde o professor interfere, onde acontece a mediação, onde ele fala assim que o homem é um ser social e cultural. Então, é um ser gregário. Então, tem conhecimentos que você aprende na escola, o professor vai fazer todo esse arranjo. Então, na ciência pedagógica, nós falamos hoje, os modelos pedagógicos, você tem sequência didática, você tem os projetos, você tem toda
esse mundo mediático que você vai trabalhar com o aluno, com a jovem, com o adolescente, com o adulto, propostas onde ele possa se alfabetizar, né, para essas mídias digitais. Você vai ter também o quê? Você vai ter o outro, essa interação, que é onde Vygotsky vai falar. Que nessa interação é onde a gente aprende, porque não é só a cognição. Qual a função de você estar num ambiente estruturado como a escola? Você vai ter todo um corpo docente, você vai ter todos os professores, vai ter todo esse ambiente preparado onde ele vai aprender sobre os conteúdos específicos, né, das áreas específicas, mas também alguma coisa que é muito interessante que você aprende com os pares, aprender a olhar, a confrontar opiniões, ideias, onde você vai propor situações onde o aluno tenha que refletir sobre problemas de ordens diversas. E hoje a gente fala assim que a diversidade, o respeito, essa convivência, a escola ela é muito importante nisso, porque ela é um simulacro da vida, né? Depois lá fora, quando você for crescer, quando você for se tornar um profissional, você vai ter que aprender a compartilhar ideias, a pensar sobre problemas de ordem variadas. E a escola o tempo inteiro, ela propõe esses desafios, né? O sentimento de autoridade, se colocar no lugar do outro. E o que a gente fala muito em relação seria o contraponto em relação à educação domiciliar. Sim, é um direito, mas também a criança é de 0 até 6, 10 anos, onde tem aprendizagens que ela só aprende no grupo, entre os pares, com crianças maiores, novamente voltando ao conceito de zona de desenvolvimento proximal. Então não é só a educação formal, não é só a cognição, não é só o que eu aprendo no português, na história, na geografia, mas na literatura, mesmo na literatura. Ah, tá, e como é que poderia ser, qual o ponto de vista desse autor? Quando eu estou lendo nessa fábula, como é que você se sente em relação a essa moral da história? Como é que seria, como que poderíamos mudar isso? Então, o tempo inteiro você está fazendo a crianças a refletir, a resolver problemas de ordens que a gente fala que é da inteligência interpessoal, que hoje que eu acho que é o grande problema, né, da escola. E concordo que eu acho que em situações muito específicas é importante sim, às vezes a criança com alguma necessidade, portador de alguma deficiência ou por problemas de saúde, então entra. Tem muita questão de bullying, não tem muita criança que sofre bullying que os pais preferem? Hoje em dia o ambiente escolar é mais nocivo do que há 10, 15 anos atrás. Né? Mas aí que entra, né, Milena? Eu acho que os pais que têm, a gente percebe que os pais que optam pela educação domiciliar, eles têm essa cultura, eles têm essa criticidade. Então, eu acho que se esses pais pudessem somar no ambiente escolar, melhorar a qualidade dessa escola por meio da participação, né? Porque assim, a escola reflete a vida, então ela precisa da participação desses pais ativos nessa construção, não só o professor, mas assim, o pai participar dessa gestão escolar que hoje é super preconizado, não só no Brasil, mas em todas as escolas. Por exemplo, você pega o modelo aí da Finlândia, você pega a Inglaterra, a França, a Austrália, esses países com mais tempo de educação para todos, que nós ainda estamos encaminhando, já temos isso assegurado desde a LDB de 71 e agora na atual, 93, 94, de 96, a educação agora é de 4 aos 17. Então a gente fala assim que a importância da família participar dessa gestão, porque se a família participa, se a família soma, a escola melhora. E é um direito a uma escola de qualidade para todos. Porque geralmente o pai que sai, só terminando o raciocínio, o pai que opta pela educação domiciliar, como você falou, às vezes é por um problema pontual ou do professor, ou do método, ou do sistema. Então se esses pais, eles pensando na Constituição, que nós temos que ter uma escola boa para todos, isso é um direito, se esses pais estão lutando, estão opinando, estão batalhando, né, nessa construção coletiva da melhora dessa qualidade pública, eu acho que fica bom para todo mundo. Não é? Eu acho que teríamos uma sociedade de direito e não, novamente, do apartheid, que você tira, né, faz uma educação específica, e essa convivência, esse respeito, essa diversidade, e eu acho que essa democracia, essa democratização da escola, essa melhoria da escola pública vai vir efetivamente quando a família também participar, ter espaço e conquistar esse espaço, principalmente esses pais, vamos dizer assim, não só das camadas populares, mas de todas as camadas. Eu acho que esse seria o ganho, até para que a gente
não retire esse direito que é uma conquista, uma educação pública de qualidade para todos. O contraponto dessa parte, eu fui uma mãe de escola, né? E a minha filha chegou até os 7 anos, ela esteve na escola. E eu senti muita diferença, eu era uma mãe super participativa. As professoras dos meus filhos viravam minhas amigas, né? Acontece o seguinte, existe um tratamento para a mãe no ensino infantil, para a mãe e para o pai, para os pais no ensino infantil. A partir daquele momento que a criança vai crescendo, a escola quer a parceria e tudo, mas nem tanto do que eu vivi. E a maioria dos pais sabe que é assim que funciona. Se você começar a ficar muito presente, se você começar a querer resolver o problema, né, e assim, e reunião, e ficar pedindo reunião, você vai ser, olha, mãezinha, espera um pouquinho, que a gente está tomando conta, pode ficar despreocupada. Muitos pais certamente se identificam com esse tipo de coisa. Agora, justamente usando o que você falou, referente à construção social, por esse motivo mesmo, olha como que é um ambiente bem tenso para os pais. Porque a gente não sabe quem vão ser os professores dos nossos filhos. Se a escola pretende fazer alguma coisa socialmente na educação dessas crianças, é muito mais perigoso, de repente, você ter um conflito entre a família, a ideia e a crença da família, ou, enfim, os valores daquela família com os valores dos pais, dos professores. Isso aqui, né? Milena. Então, assim, é mais um ponto. É um ponto, porque quando se pensa na instituição escola, é para quê? É para cognição, sim. É para sair de lá sabendo ler, sabendo escrever, sabendo as operações básicas, né? Esse é o principal motivo. E o principal motivo que está na nossa Constituição. O professor, quando você coloca da função, né? Como eu falei, a escola tem a função socializadora e tem a função também de inserir, né, o sujeito no conhecimento historicamente acumulado. Só que a escola é formada por professores que são o quê? Sujeitos sociais, atores dessa vida. Né? Então, são pessoas que vão levar os seus valores, as suas crenças, só que a escola, como a gente lida com a diversidade, por termos uma formação, né? Hoje no sistema educacional brasileiro, desde 2010, todo professor que vai atuar na educação básica, né, compreendida como obrigatória dos 4 aos 17, temos a educação infantil que começa de 4 meses até 5 anos e 11 meses, ele passou por uma faculdade, ele tem, até 2010 tinha pedagogia e normal superior, e de 2010 para frente só a pedagogia. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter todas as matérias pedagógicas e as matérias também ligadas à área de psicologia. Então o professor, quando ele vai para a sala de aula, ele vai dotado, ele vai, né, com um aporte teórico, né, um referencial teórico a respeito das disciplinas que ele vai ministrar, mas ele vai também com suporte, vamos dizer, em nível psicológico, social, porque ele é um sujeito que ele vai trabalhar o quê? A diversidade. Né? Você não vai ter um aluno de uma religião ou de uma nacionalidade, você vai trabalhar o quê? Os projetos. Eu vejo assim, experiências maravilhosas de escolas municipais, estaduais, particulares, enfim, que a família participa, o aluno constrói, o pai vai para a escola mostrar o que faz, dar ponto de vista. Esse conhecimento que a família tem é considerado, é valorizado ao longo do processo pedagógico. Nós temos hoje a metodologia de trabalho por projetos, né, que começou, trouxe para o Brasil, foi o Fernando Hernandes, que é um espanhol. E ele coloca muito isso no projeto, a oportunidade da família, porque todos aprendem juntos. Você tem um tema, né, e você vai ter um produto final, e na etapa, no desenvolvimento, ele a priori ele é interdisciplinar. Por exemplo, hoje, um tema polêmico, o Dia da Família. A gente trabalha Dia dos Pais, Dia das Mães ou Dia da Família. Essa é uma temática que a escola tem que abordar, sim.
ela tem que abordar e abordar em parceria com as famílias, porque nós não podemos, enquanto instituição social, nós temos que valorizar a diversidade, todos têm que se ver contemplados, né? Então, a hora que você leva essas questões para o cerne da escola, para a discussão, eu acredito que você vai estar contribuindo para que futuramente você tenha um profissional, um adulto que passou por ela, que ele tenha mais essa resiliência para lidar com a diversidade, com as pessoas. Eu entendo quando você coloca essa questão dos valores morais. Hoje os pais estão muito preocupados. A escola, se fala de tudo na escola, vou ter a questão de gênero. Vai ter sim, porque na vida você vai ter com isso. E a educação infantil é um espaço muito cuidado. Historicamente ela começou mais tarde, toda essa estrutura, todo esse aparato cognitivo, até ciências, até os autores, mas na educação infantil o pai sente essa maior proximidade com a criança, com a família. O pai, ele tem um espaço onde ele se sente mais aconchegado, essa relação até mais intimista mesmo com o professor, com a equipe gestora, orientador, supervisor. No fundamental, a partir do primeiro ano, que a gente sabe que às vezes o pai ele sente aquele choque. Por quê? Primeiro que a professora da educação infantil, ela, até pela idade da criança, ela tem um contato mais cotidiano, né? A gente vê no berçário, embora tenha agenda, tenha algum registro, mas quantas vezes o pai não entra para todo dia, ou sempre que possível, falar com a professora, né? Então, estabelece uma relação mais íntima. No fundamental, nós temos que pensar assim, a escola vai trabalhar com essa autonomia, né? Então, não é que as relações ficaram mais frias, mas os pais sentem, é muito comum. Eu fui durante 12 anos, trabalhei no Estado, a gente sabe que primeira a quarta série, né, hoje até o quinto ano, é onde as relações ficam mais complexas entre a família e essa participação. Eu estou entendendo que o grande cerne da questão, tanto de quem prefere ter uma educação domiciliar, quanto de quem opta por uma escola tradicional, são os pais. E eu estou tentando captar isso. Umas são os pais que querem ser mais ativos e não conseguem, outros são quem entende da escola fala, os pais têm que ter mais participação e os pais não têm, e de repente os pais realmente não querem ter, porque querem terceirizar essa educação, a maioria dos pais, né? Gente, a gente tem muitas perguntas e eu quero muitos esclarecimentos aqui, mas a gente precisa dar uma pausa aqui no nosso programa. O assunto de hoje é educação domiciliar no Brasil. Como funciona hoje esse sistema que é inovador, interessante e também bastante polêmico. Para isso eu estou conversando aqui com a Milene Góes, que conhece bem educação domiciliar na prática, e com a Angélica Maia, que é professora de pedagogia. Nós vamos dar um rápido intervalo nesse assunto, mas voltamos em instantes.